Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Hoje a gente tem em mãos um documento que promete mexer numa daquelas dores de cabeça gigantescas da nossa infraestrutura nacional. E bota gigantesca nisso. Pois é quando uma concessionária desiste do negócio, ou pior, quando ela é expulsa. Quem é que paga a conta do que ficou para trás? Essa é a pergunta de $1 milhão. Ou de bilhões de reais, dependendo do caso. Exatamente. E para responder isso, a gente vai mergulhar no projeto de lei número 217. Datada de 3 de fevereiro de 2026. Isso, de autoria do deputado federal Rubens Pereira Júnior. Esse texto propõe uma mudança que, eu diria que é bem radical nas regras de concessões públicas. Bastante radical. É uma quebra de paradigma. E o que a gente vai fazer ao longo da nossa análise de hoje é justamente destrinchar como esse documento jurídico funciona. Porque, à primeira vista, ele parece focado apenas em planilhas, balanços corporativos, essas coisas bem técnicas. Sim, tem muito juridiquês e contabilidade no meio. Mas a intenção real dele é blindar diretamente o bolso de quem utiliza serviços essenciais. Estamos falando daquela tarifa da rodovia pedagiada, da conta de luz no fim do mês. A fatura do saneamento básico também. Tudo isso está no escopo. Com certeza. E vale lembrar logo de cara que o nosso papel aqui hoje é puramente dissecar a mecânica que o autor propôs no texto. Perfeito. O foco é na engenharia jurídica da coisa. Exato. A intenção é decodificar os fatos, as regras e a justificativa desse projeto para quem nos ouve, sem tomar partido, sem endossar ou criticar a visão política por trás do texto. É isso aí. A gente quer dar as ferramentas para que a nossa audiência entenda o impacto prático dessa proposta no dia a dia. E a premissa central de toda essa engenharia regulatória é proibir que os chamados custos de saída sejam repassados para a tarifa da população. Custos de saída. Esse é o termo-chave, né? Sim. E para entender a escala dessa proibição, a gente precisa olhar para o artigo 2º do projeto. Ele funciona basicamente como um glossário para todas as regras que vêm a seguir. Certo, vamos desempacotar isso então. O que esse artigo 2º diz? Ele separa o fim antecipado de um contrato de concessão em duas vias principais. A primeira delas é a devolução amigável. Que é quando a empresa levanta a bandeira branca? Isso. A empresa percebe que o modelo de negócios ruiu, que não tem mais fôlego financeiro para manter a operação rodando, então ela, voluntariamente, devolve a concessão para o Estado. Mas isso exige uma aprovação, certo? Sim, exige homologação formal do órgão regulador. Não é só largar a chave e ir embora. E a segunda via é a caducidade. Que é quando o governo perde a paciência de vez. Exatamente. A caducidade é o Estado tomando a concessão de volta à força. Porque a concessionária cometeu falhas graves, imagino. Falhas graves ou descumpriu cláusulas fundamentais daquele contrato original. Mas o que o texto do projeto deixa muito claro é que, independentemente se a empresa saiu pela porta da frente pedindo desculpas ou se foi ejetada pela porta dos fundos... Sempre fica um rastro financeiro no caminho. Sempre. E é aí que o artigo 2º define o grande vilão da lei, que são os custos de saída. E lendo a definição no documento, impressiona bastante a abrangência desse termo. É quase um arrastão contável. Bem isso, eles incluíram absolutamente qualquer valor, indenização, despesa de desmobilização, perdas não amortizadas. Encargos de reestruturação também. Sim, ou qualquer custo financeiro que a empresa que está saindo tem de cobrar para ir embora. O legislador tentou fechar todas as portas possíveis. Eu vi que o inciso 3 desse artigo não deixa espaço nenhum para criatividade financeira. Nenhum. Se a empresa exige um valor X como condição prévia para extinguir o contrato ou para transferir o serviço, a lei bate o martelo e diz que isso é custo de saída. Mas, historicamente, as concessionárias sempre argumentam que fizeram investimentos altíssimos, né? Sim, é o pleito comum delas. Elas dizem, olha, construímos viadutos, instalamos quilômetros de linhas de transmissão. E se o contrato acaba 10, 20 anos antes da hora... Esses investimentos ainda não se pagaram. Exato.
não foram totalmente amortizados pelas tarifas cobradas até aquele momento. Então, elas tentam recuperar esse capital não amortizado na rescisão. Certo. Vamos tentar ilustrar isso com uma situação bem do dia a dia. Para quem está nos ouvindo, visualizar bem o absurdo que o projeto tenta combater. Por favor. É tipo, imagina o aluguel de um carro. Alguém vai lá, aluga um veículo para uma viagem de fim de semana, dirige de forma super imprudente e acaba destruindo o para-choque. Um prejuízo clássico. Sim. Aí, na hora de devolver o carro lá no pátio da locadora, essa pessoa vira e exige que o conserto daquele estrago seja embutido na diária do próximo cliente que for alugar aquele exato mesmo carro. Nossa. Pois é, para o novo motorista a diária fica absurdamente mais cara simplesmente para cobrir a barbeiragem de quem usou o veículo antes. É uma ótima analogia, porque o que o PL 217 argumenta é que permitir o repasse desses custos de saída para a tarifa pública é exatamente isso. A empresa anterior deixou um rumbo na gestão. E a conta sobra inteirinha para quem continua precisando da rodovia ou da energia elétrica para viver. O que é fascinante aqui é como o texto constrói um verdadeiro escudo em volta da palavra tarifa. Eles blindam o conceito. Blindam totalmente. O projeto define tarifa de forma muito objetiva. É o preço cobrado diretamente do usuário pela prestação daquele serviço público. Ponto. Nada mais. Nada mais. O objetivo manifesto da proposta é garantir que esse preço reflita única e exclusivamente o custo real de operar aquele serviço, hoje e no futuro. Ou seja, a tarifa perde aquela função de atuar como uma espécie de seguro contra a ineficiência corporativa. Exatamente. Se a gestão anterior errou na estratégia, subestimou riscos ou falhou feio na execução das obras, o passivo gerado por esses erros não pode de jeito nenhum inflar a conta de quem consome a água ou a luz. Olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque para garantir que esse escudo em volta da tarifa não seja apenas uma declaração fofa de intenções, o artigo 4º introduz a ferramenta mais agressiva do texto. O famoso valuation zero. Isso, a valoração zero. E não estamos falando de um descontinho amigável na dívida. Não mesmo, é drástico. O texto impõe que, no momento em que a nova tarifa for calculada ou que o edital da nova licitação for estruturado, Os bens e os investimentos que a empresa antiga deixou para trás vão valer zero. zero. Matemática e contabilisticamente falando, zero, para fins de repasse. É uma anulação completa do valor de face desses ativos no que diz respeito ao impacto tarifário. Então, se uma concessionária enterrou, sei lá, centenas de milhões de reais construindo uma rede de esgoto que não conseguiu terminar de operar, e o contrato sofre caducidade. A empresa não pode virar e exigir que a próxima operadora compre essa rede pelo valor que foi gasto. E, por extensão, não pode exigir que o cidadão pague por isso na conta de água. Perfeito. Para a composição do novo preço do serviço, aquele investimento simplesmente não existe. A empresa que está saindo é quem absorve a perda daquele capital, de forma integral. Lendo aqui o inciso 2 desse artigo 4º, parece que eles tentaram mapear todas as falhas imagináveis para acionar esse valuation zero sem dar margem para advogado de defesa debater. Eles fecharam o cerco mesmo. A regra entra em ação por insuficiência econômico-financeira, por inadimplência de obrigações contratuais. Até se a empresa não cumpre metas de qualidade do serviço, né? Sim, se falha na manutenção contínua ou em cenários bem mais graves como insolvência, fraudes comprovadas. Ou qualquer conduta maluca que acabe gerando responsabilização do Estado lá na Justiça. O gatilho é muito sensível. E tem um detalhe no inciso 3 que torna a situação da concessionária que está arrulando as malas ainda mais complexa. Qual detalhe? Mesmo sabendo que o valor dos seus investimentos vai ser considerado zero para fins de indenização na tarifa, a lei proíbe expressamente que a empresa simplesmente abandone a infraestrutura de um dia para o outro. Ela não pode só apagar a luz e trancar a porta. De jeito nenhum. Ela continua obrigada a entregar todos os bens operacionais, os sistemas de tecnologia, os documentos, tudo em perfeito estado de funcionamento. Porque o serviço não pode parar, claro. A continuidade do serviço público se sobrepõe a qualquer disputa financeira que esteja acontecendo nos tribunais. A água tem que continuar chegando limpa nas torneiras, as cancelas do pedágio precisam continuar subindo e descendo. Olha, é um golpe duro para quem está saindo derrotado. O cara não recebe o repasse na tarifa para cobrir o rombo e ainda tem que entregar a casa limpa, pintada e arrumada.
É o preço de assumir um serviço essencial. Mas, conhecendo a complexidade desses contratos de infraestrutura, que às vezes duram 30, 40 anos, a primeira coisa que vem à mente de quem trabalha na área é se existe alguma válvula de escape aí. Sim, porque no mundo real podem surgir cenários muito específicos onde uma compensação técnica até faz sentido. E o projeto prevê isso? Não prevê? Ele prevê. Mas cria uma verdadeira corrida de obstáculos quase intransponível para aprovar qualquer exceção. O texto trata as exceções com extrema desconfiança. Então como funciona essa brecha? Os parágrafos do artigo 3º e o inciso 4º do artigo 4º estipulam que o valuation zero só é deixado de lado se houver uma lei específica autorizando o repasse. Uma lei nova só para isso? Sim, e essa lei tem que indicar claramente de onde vem a fonte de custeio e qual vai ser o impacto exato na tarifa. Ou então tem que haver uma decisão judicial definitiva. Transitado em julgado, da qual não cabe mais recurso nenhum. Exatamente. E no caso daquela devolução amigável que a gente mencionou lá no início, se o governo e a empresa sentam numa mesa de reunião para negociar uma saída pacífica, tem colher de chá. Nenhuma. O texto exige uma comprovação documental exaustiva de que a empresa cumpriu absolutamente tudo que prometeu no contrato até aquele momento. Tem que provar por A mais B. E mais do que isso, exige a apresentação de um laudo pericial independente. E a lei faz questão de grifar um aviso muito importante sobre esse laudo. Qual? O simples fato de o laudo atestar que a ponte existe e que tem um valor financeiro X não autoriza por si só o repasse desse custo para a tarifa da população. Ah, então não é automático. Nem um pouco. Precisa de homologação expressa do poder concedente. E repito, se isso for encarecer a tarifa, tem que passar por todo aquele crivo do legislativo. O que faz todo sentido para evitar que aqueles acordos bilionários sejam fechados a portas fechadas, de madrugada, em gabinete de agências reguladoras. Mas criar regras rigorosas para a empresa que sai é apenas metade da equação aqui. A verdadeira questão é o que acontece no dia seguinte, né? Precisamente. Quando o Estado precisa correr para encontrar uma nova empresa para assumir aquele serviço abandonado, como fica o novo edital? Então, o que tudo isso significa para a nova gestão? O artigo 5º entra nessa fase de transição. Ele redesenha totalmente as prioridades dessa transição. Ao estruturar a nova licitação, o poder público fica obrigado, por lei, a buscar a maior eficiência econômica possível. Tendo como norte absoluto o quê? A menor tarifa. A menor tarifa para o usuário, sempre. A nova gestão tem que nascer financeiramente isolada do fracasso da gestão que acabou de ser expulsa. Isso me chama muita atenção no texto. O projeto bate muito, mas muito mesmo nessa tecla de proibir que o ônus do risco assumido pela empresa velha seja transferido para a nova gestão. O que é vital para a saúde do sistema. Vital porque ataca aquele fenômeno terrível do risco em cascata. O que a gente vê acontecer muito no Brasil é uma concessão dá errado, o governo vai lá e relicita o serviço, mas embute o prejuízo bilionário da antiga empresa no contrato novo. E qual o resultado inevitável disso? A nova empresa já entra em campo asfixiada por uma dívida que nem é dela. Para compensar, a tarifa sobe absurdamente logo no primeiro ano. O uso do serviço cai porque fica caro demais para a população. E em poucos anos essa nova empresa também quebra e o ciclo recomeça. O PL 217 tenta cortar esse ciclo vicioso pela raiz. Ele diz textualmente que o risco operacional não se transfere. Fica com quem assinou o contrato original e apostou errado. E para garantir que a operação do serviço em si não entre em colapso durante essa troca de comando, o edital da nova licitação exige um plano de transição muito metódico. Não dá para improvisar nessa hora. Não dá. O novo operador precisa apresentar um cronograma detalhado de como vai assumir as rédeas. Isso inclui um inventário minucioso dos equipamentos. Eles falam de funcionários também, né? Sim, de forma muito pragmática. A nova empresa precisa identificar os funcionários essenciais que precisam ser mantidos na folha de pagamento para que o conhecimento técnico daquela rede não evapore da noite para o dia. Faz todo sentido. E sobre a questão do dinheiro mesmo, as garantias financeiras, o projeto coloca uma trava muito específica. Uma trava importantíssima. Porque a nova empresa que ganha a licitação, obviamente, precisa apresentar garantias robustas para o Estado de que tem dinheiro em caixa para operar o serviço pelos próximos anos.
Mas a lei proíbe expressamente que o Estado utilize os recursos dessas novas garantias recém-depositadas para tapar qualquer buraco financeiro ou pagar custo de saída da concessionária anterior. O dinheiro novo carimbado é exclusivamente para garantir o serviço futuro, não para pagar conta velha. O que nos leva direto ao inciso 5 desse artigo 5º. Ele traz uma camada bem pesada de controle técnico sobre toda essa transição. Quem vigia os vigilantes? Exato. A lei obriga a criação de mecanismos de fiscalização independente. Estamos falando de obrigar a contratação de auditorias técnicas e financeiras completas de fora do governo. Que vão acompanhar cada passo dessa troca de mãos. Do começo ao fim. Elas monitoram a saída de um e o início da execução do contrato do outro. E tem um ponto crucial para o controle social nisso tudo. Todos os relatórios gerados por essas auditorias independentes precisam ser publicados na íntegra para a sociedade ver. Não podem ficar restritos a memorandos internos nas gavetas do governo. Tá, mas aí a gente chega numa questão bem prática. E se alguém tentar burlar todo esse sistema engenhoso? Porque, cá entre nós, o papel aceita tudo. Mas no mundo real, nos corredores de Brasília, as pressões corporativas são imensas. A pressão por um jeitinho é sempre forte. E é por isso que os artigos 6º e 7º abandonam aquele tom puramente regulatório e entram numa esfera estritamente punitiva. É tolerância zero. O projeto determina que todos os contratos daqui para frente, e até os aditivos de contratos que já estão rodando hoje, passem a incluir cláusulas expressas proibindo o repasse de custos de saída. Tem que estar escrito no papel. E se um diretor de agência reguladora, um secretário de governo ou até um executivo de empresa tentar dar um jeitinho mágico de aprovar um repasse disfarçado de reequilíbrio econômico, por exemplo, As sanções que estão lá no artigo 7º não deixam margem para essas manobras. Qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, que promova, aprove, avalie ou que simplesmente feche os olhos e permita um repasse indevido desses custos, vai sofrer as consequências. e que consequências são essas? Ela estará sujeita a uma verdadeira trinca de punições, nas esferas administrativa, civil e penal. Punição tripla. Sim. E um detalhe que assusta muita gente no setor. Isso vale tanto se a pessoa agiu com a intenção clara de fraudar o dolo, quanto se ela foi apenas negligente no cargo e deixou a papelada passar batida por culpa. Lendo as punições administrativas aqui, elas têm o poder real de destruir uma empresa que atua no setor público. São punições feitas para doer onde mais importa. Tem multas pesadíssimas que são calculadas de forma proporcional ao faturamento bruto da empresa e ao dano financeiro causado à população. Tem a previsão de rescisão imediata do contrato vigente, E a mais temida de todas. a declaração de inidoneidade. Para quem está ouvindo e não é do meio jurídico, para um grande conglomerado de infraestrutura, receber uma declaração de inidoneidade é quase uma sentença de morte comercial. É o fim da linha. Significa que a empresa perde o direito de participar de qualquer nova licitação ou de fechar qualquer novo contrato com o governo em qualquer esfera, por anos a fio. É ser banido do jogo. E o artigo 6º ainda dá poderes para que o órgão regulador não apenas investigue depois que o estrago está feito, mas atue de forma preventiva. Puxando o freio de mão antes. Isso. Se houver sequer a suspeita de que uma licitação que está acontecendo agora está tentando embutir de forma maliciosa os custos de saída da empresa antiga, o órgão regulador tem a prerrogativa e o dever legal de não homologar aquela licitação. E já instaurar as apurações imediatamente. A ordem é paralisar todo o processo antes que aquela conta astronômica chegue na fatura mensal do usuário comum. Agora, para amarrar toda essa estrutura rígida que a gente conversou, a gente precisa olhar para o artigo 8º, e especialmente para a justificativa que o deputado Rubens Pereira Júnior anexou lá no fim do projeto. Porque criar leis super severas sem garantir transparência não costuma funcionar muito bem na prática, né? A história mostra que não. E o autor parece ter isso bem claro na mente, porque o texto final exige uma ampla publicidade de todos os atos. Deixar tudo às claras. Sim, se houver uma caducidade ou até uma devolução amigável, o governo é obrigado a divulgar na internet todos os pareceres, as minutas de decisão e os laudos técnicos. E além ainda especifica que essa divulgação precisa ser feita em uma linguagem clara e acessível. Nada de esconder informação atrás de jargão impenetrável. Estabelecendo prazos razoáveis de consulta para que a sociedade civil,
especialistas do setor ou até outras empresas concorrentes possam analisar os dados de verdade e apresentar questionamentos formais. Quando a gente lê a justificativa do projeto, fica evidente que a tese central do autor é de que o atual modelo brasileiro cria barreiras artificiais de mercado. Como assim? A argumentação dele é de que, ao permitir que as tarifas sejam engordadas ano após ano para pagar o prejuízo de empresas que foram ineficientes, o Estado encarece o serviço a um ponto irreal. Isso afasta novos competidores que seriam muito mais competentes e que poderiam cobrar tarifas bem menores da gente. É uma visão bem focada na competitividade. O deputado é muito direto na justificativa ao afirmar que nós não podemos continuar transformando a ineficiência de gestões corporativas ruins em uma conta pública infinita para o povo pagar. Ele, inclusive, âncora toda essa proposta nas diretrizes do próprio Supremo Tribunal Federal. Ele cita o princípio da eficiência na administração pública. Trazendo um peso constitucional para a regra. Exato. A ideia é alinhar a nova lei às decisões mais recentes do STF, que o tribunal já vem sinalizando há um tempo que a governança de contratos públicos precisa proteger prioritariamente o interesse coletivo. E não atuar como um balcão de amortização de dívidas de empresas privadas. O que a gente vê aqui, no fim das contas, é uma tentativa monumental de redesenhar a própria arquitetura de risco no Brasil. E jogar a responsabilidade para quem de direito. A premissa do texto é que o risco de mercado, o risco de flutuação da demanda, o risco de engenharia na hora de construir, tudo isso deve ficar restrito à esfera privada. O Estado te concede o direito de explorar o serviço e lucrar com ele, mas ele não te garante o sucesso do seu modelo de negócio se você for incompetente. Falou tudo. Fazendo um resumo da nossa jornada de hoje, fica muito claro o tamanho da ambição deste IPR 217. Nós começamos lá no início entendendo como a lei tenta trancar todas as portas contábeis para as indenizações e os tais custos de saída. Seja lá nos casos de devolução amigável ou nas caducidades forçadas. Depois nós mergulhamos no padrão super agressivo do valuation zero, onde investimentos privados bilionários podem, do dia para a noite, passar a valer nada na composição de uma nova tarifa se a empresa falhar na gestão. Vimos também como a nova licitação é desenhada cuidadosamente para isolar o novo operador dos problemas tóxicos do passado, sempre focando na menor tarifa possível para o cidadão. E terminamos a nossa análise entendendo o peso das punições severas. Punições que ameaçam literalmente varrer do mercado as empresas e os gestores que tentarem ser espertos e transferir prejuízos privados para as costas de quem usa o serviço. A relevância de entender essa mecânica toda é gigantesca para quem nos ouve. Sem dúvida, porque no fim do dia, a proposta quer blindar o cidadão comum, estabelecendo de uma vez por todas que o risco de investir em uma concessão pública é e deve permanecer inteiramente do empresário. Mas sabe, toda mudança de paradigma que é tão extrema, assim, exige que a gente olhe um pouco além e pense nos possíveis efeitos colaterais no longo prazo. O que você tem em mente? Uma provocação para a gente pensar. Se a regra de que o investidor privado pode sair de mãos completamente abanando, com um absoluto valuation zero, se isso se tornar o padrão incontestável da lei brasileira, como essa realocação brutal de risco vai alterar o apetite do mercado global? É uma ótima pergunta. O dinheiro é medroso, né? Muito. Será que impor regras tão punitivas e inflexíveis para a saída de um negócio que deu errado vai acabar afastando investidores mais cautelosos, secando aquele capital internacional disponível para grandes obras de infraestrutura que nosso país precisa tão desesperadamente? Ou será que o efeito vai ser o exato oposto? Pois é. Será que funcionará como um filtro implacável de qualidade, afastando de vez aqueles aventureiros de licitação e atraindo exclusivamente as operadoras mais sólidas, mais capitalizadas e super eficientes, que têm absoluta certeza da sua capacidade de entregar o que prometem? É uma tensão fascinante que a gente vai ter que observar. É a briga entre a proteção máxima e imediata da tarifa da população no curto prazo e a garantia de que vamos continuar recebendo investimentos pesados para construir estradas e usinas no longo prazo. é um equilíbrio dificílimo de alcançar na canetada. E olha, é um pensamento que muda completamente a forma como a gente vai olhar para aquela cancela de pedágio que não abre ou para a conta de luz quando ela chega no fim do mês. Com certeza, muda a perspectiva. Bom, a gente agradece imensamente a companhia de quem esteve aqui com a gente ao longo de mais esta análise profunda. Fica essa reflexão excelente no ar,
que sirva de provocação para todos nós continuarmos questionando ativamente as engrenagens jurídicas que sustentam a infraestrutura do nosso dia a dia. E que muitas vezes passam despercebidas pela maioria. É isso aí. Continue investigando, fiquem de olho e até a próxima. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!